Afilhados, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre falácias ou paralogismos e falar também dos tipos de falácia, falácias de forma, falácias por equivocidade, falácia da transferência de sentido, da falácia da anfibologia, da ambiguidade, da falácia da tautologia, da falácia do consequente, das falácias de matéria, como falácia do desvio do assunto, a falácia da força do argumento de autoridade, a falácia da petição de princípio, a falácia do círculo vicioso. Será um pouquinho das falácias que nós iremos abordar agora neste vídeo. Então acompanhe-nos, né? Falácias e paralogismos são elaborações que têm a aparência de raciocínios válidos, mas contêm problemas que levam a uma conclusão não justificada racionalmente. Chamam-se propriamente falácias as elaborações feitas claramente com a intenção de dar a aparência de validade a elaborações inválidas. Chamam-se de paralogismos as elaborações equivocadas produzidas sem intenção clara de enganar. Então, falácia é quando você quer enganar e paralogismo é quando você chega a uma conclusão equivocada, mas não de propósito, não porque quer enganar. Aqui, para simplificar o vocabulário, falaremos apenas de falácias. Elas podem adotar a aparência de qualquer um dos tipos de raciocínio, dedutivo e indutivo. Na Idade Média, muita atenção foi dada às falácias. Alguns pensadores as classificaram em dois grupos: as falácias de forma, ou seja, a maneira como ela é construída, ou as falácias de matéria, de conteúdo, que é o conteúdo que importa, né? É o que, lembrando Moro, né, ele falava, não importa a forma como se deu, o que importa é o conteúdo do áudio do Bessias. A forma foi ilegal, porque ele fez fora do prazo, né? A mesma coisa agora, a forma foi ilegal, mas o conteúdo que foi revelado sobre o Moro, né, sobre a Lava Jato, é o que importa e é de interesse público, acredito eu, porque ele estava fazendo algo que contraria o direito, o Código de Processo Penal. Mas vamos nos deter aqui a falácias, né? As falácias de forma resultam de falhas na estrutura lógica ou na montagem do raciocínio. As falácias de matéria, por sua vez, são mais sutis, porque não têm falhas lógicas ou estruturais, mas mesmo assim levam a conclusões problemáticas por causa do descuido com o conteúdo, com a matéria, né, que se fala. Indicaremos a seguir apenas as falácias mais cometidas em nosso cotidiano de pensar e falar. Falácias de forma. As falácias de forma ou falácias formais são todas as elaborações que se apresentam como raciocínios válidos, mas contrariam alguma das 8 regras do silogismo, caso tenham a forma da dedução, ou são induções, analogias e argumentos de autoridade mal feitos. Algumas das falácias de forma mais comum são as seguintes: a falácia por equivocidade, ela consiste em usar termos equívocos, ou seja, termos distintos, né, termos que contêm mais de um significado, contrariando a regra 1. Né? Toda manga é comestível. A camisa tem manga, então a parte da camisa é comestível. Um ser livre é aquele que não precisa obedecer a nada. O ser humano é um ser livre, logo o ser humano é um ser que não precisa obedecer a nada. O primeiro exemplo é tão simples que não precisamos de esforço para constatar a sua invalidade. E o humor usa muito a falácia de equivocidade para gerar o riso, né? O segundo exemplo, porém, requer mais atenção, pois o termo livre é tomado em 2 sentidos diferentes. Ninguém concordará que o ser livre, típico do ser humano, significa não precisar obedecer a nada, posto que a liberdade humana inclui coisas que não dependem das pessoas e às quais elas devem obedecer. A começar pelo funcionamento do seu próprio organismo, por exemplo. O coração toca, independentemente da minha vontade. Não sou livre para mandar meu coração parar de bater e mesmo assim continuar vivo e escolhendo, né? A falácia da transferência de sentido consiste em ir de uma parte ao todo e vice-versa, ou de um sentido próprio a um sentido metafórico. No primeiro caso, une-se o que é separado na realidade, mudando o sentido das partes, ou separa-se o que é unido, mudando-se o sentido do todo. Nada, porém, justifica essa passagem. Vamos aos exemplos. Esta conta não me arruinará. Esta outra também não. Então o conjunto das contas também não me arruinará. Fala isso para minhas contas, que estão todas aqui, ó. Aqui tem um bocado delas, né? Essa aqui sozinha não vai me arruinar. Essa aqui só também não vai me arruinar. Essa aqui também não. Então, tudo junto não vai me arruinar também, né? Não é possível que eu vou falir, que eu vou quebrar. Continuar comprando livro do jeito que eu compro, com certeza.
4 e 2 são 6. Portanto, 4 são 6 e 2 também são 6. Claro que está errado, né? Todo construtor de castelo deve pagar impostos. João faz castelos no ar, então João deve pagar impostos. Então, a gente percebe aqui que houve uma transferência de sentido, né? E ficou, ou foi do todo à parte, ou da parte ao todo de maneira indevida, né? Sem sentido. Vamos falar da falácia da anfibologia ou ambiguidade. Trata-se de deixar uma brecha para interpretar de maneiras diferentes o sentido do que é formulado. Não podemos culpar o fotógrafo porque ele tirou fotos de cenas que não foram reveladas. Como assim? Observe que essa frase pode referir-se às fotos que não foram reveladas, como também às cenas que não foram reveladas. Podemos entender melhor os efeitos ruins do uso da falácia da ambiguidade se imaginarmos que a frase do exemplo tenha sido escrita por um advogado em um processo penal. Ele fez isso de propósito, né? Talvez a intenção do advogado fosse dizer que o fotógrafo é inocente porque as fotos não foram reveladas. Porém, se o juiz interpretar que o fotógrafo tirou fotos de cenas não reveladas, ou seja, cenas secretas, poderá condenar o fotógrafo. Caso o juiz tenha boa vontade e perceba a ambiguidade da má redação do advogado, poderá pedir esclarecimentos que lhe permitam julgar com justiça. Mas, caso ele não perceba a ambiguidade, ou caso não tenha boa vontade, pode simplesmente tomar a decisão que não será necessariamente a mais justa. Então, e acaba que isso acontece muito em processo judicial, como foi colocado aqui. E o Moro apela muito para essa falácia aqui na sua sentença, em especial no caso Lula. A falácia da tautologia. A tautologia consiste em exprimir a mesma ideia de formas diferentes. Ela pode ter um uso positivo em filosofia e em outras maneiras de falar de nossa experiência, mas quando serve para justificar um raciocínio, dando a impressão de que ideias novas são articuladas, ocorre uma falácia. Observemos, né? Um Estado é uma nação politicamente organizada. Ora, o Brasil é um Estado. Logo, o Brasil é uma nação politicamente organizada. Não há problema de conteúdo nessa elaboração e a conclusão é verdadeira. Isso que, de fato, o Brasil é uma nação politicamente organizada. No entanto, nada se diz na conclusão que já não tenha sido dito nas premissas. Não traz nada de novo. Há, na verdade, um problema de forma, pois a primeira premissa apenas define o Estado. O sujeito é idêntico ao predicado, uma tautologia. Por sua vez, na segunda premissa, diz que o Brasil é um Estado. E, na conclusão, só repete a segunda premissa, porque se retoma a definição de Estado. Em resumo, essa elaboração só tem 2 termos, contrariando a regra 1, que exige 3 termos para a dedução. Então, o Brasil é um Estado, lógico, o Brasil, né? Então, não precisa nem chegar a essa conclusão. A falácia do consequente consiste em usar o procedimento do silogismo condicional para afirmar a condição por meio da afirmação do consequente ou para negar o consequente por meio da negação da condição. Se João rouba, então ele está vivo. Ora, João está vivo, então João rouba. Se Maria está viva, então ela pode ir à escola. Ora, Maria não pode ir à escola. Então Maria não está viva. Então, é uma falsa consequência, né? Assim como a tautologia, o predicado nada mais faz do que esclarecer aquilo que já está implícito no sujeito, né? Agora vamos falar das falácias de matéria, de conteúdo. As falácias de matéria costumam ser raciocínios formalmente válidos, mas como problemas ligados ao conteúdo, né? A falácia do desvio do assunto. Em vez de justificar um pensamento tratando diretamente de seus elementos, a falácia leva a concentrar a atenção em outras coisas. É o caso de advogados que, em vez de provar a inocência de seus clientes, ou de juízes que, em vez de provarem a culpa de seus réus, mostrando que eles não são os responsáveis pelos crimes do que são acusados, passam a dizer que eles são bons filhos, bons maridos, bons trabalhadores, vítimas da sociedade, e assim por diante. Ou que ele tinha relação com corruptos, ou que ele era o presidente do Brasil, portanto ele deveria saber. E aí há um desvio do assunto, não está indo direto, né? Pablo Escobar é assassino, mas também dá dinheiro aos pobres e tenta melhorar a estrutura política do seu país. Ora, quem cuida ou quem ajuda os pobres e luta para melhorar a estrutura política merece ser premiado. Então Pablo Escobar merece ser premiado e não condenado por seus assassinatos. Então aí temos uma falácia de desvio do assunto, né? Desviando o problema que é o crime e se voltando, né? O Moro desvia do problema que é a prova e vai para outros lados, enquanto advogado do Lula desvia o assunto, o tema do crime, dos crimes que ele está sendo acusado, e vai para outra coisa. O Lula o Moro é suspeito. Então,
Esse jogo de cena é constante quando se trata de falácias, né? A falácia da força ou argumento de autoridade consiste em usar o argumento de autoridade para pretender provar que a palavra de alguém não pode ser questionada, em vez de apenas dizer que essa palavra pode ser digna de confiança. Se a Ana explicou esse fato e se é ela que estudou química, você não pode questionar o que ela disse. Como não pode? Por que não pode? Nossa única saída é obedecer ao governador, porque ele é autoridade no Estado. Ué, só porque ele é autoridade no Estado tem que obedecer? E se ele estiver fazendo cagada, merda? Né? Então isso é a falácia da força do argumento ou do argumento de autoridade. Né? Agora eu vou falar da falácia da petição de princípio. Muito comum no modo cotidiano de pensar e falar, a petição de princípio significa partir daquilo que justamente se pretende provar. Vem daí o nome petição de princípio, já que o argumento permanece aberto, pedindo um princípio que o prove. É bom ser honesto porque ser honesto é bom. Pode-se dizer tudo o que pensamos, é algo que faz bem à sociedade. Afinal, a sociedade é melhor quando as pessoas podem dizer tudo o que pensam. Poder dizer tudo o que pensamos é algo que faz bem para a sociedade. Afinal, é melhor quando as pessoas podem dizer tudo o que pensam. É a petição de princípio. Machado de Assis é mais importante que José de Alencar, pois Machado de Assis é mais valorizado pelas pessoas que têm o hábito da leitura. Agora vamos falar da falácia do círculo vicioso. A falácia do círculo vicioso é uma dupla petição de princípio. Consiste em tomar duas frases e pretender provar uma pela outra. O pensamento gira em torno de si mesmo. Por exemplo, é pela razão humana que se prova que Deus existe. A razão humana foi dada por Deus, então Deus existe. É pela razão humana que se prova que Deus não existe. A razão humana não vem de Deus, então Deus não existe. A burocracia é uma estrutura necessária para o país, pois ela produz e guarda documentos que são importantes. Sem a burocracia, então, o país não pode funcionar. Será? Observe que os três exemplos são circulares, giram em volta de si mesmo e não permitem encontrar um ponto para avaliar a validade dos raciocínios. Em outras palavras, as premissas já contêm aquilo que pretendem obter como conclusão. Não se raciocina, portanto, apenas se faz uma repetição de ideias, com áreas de pensamento justificado e com uma outra roupagem. Então esse é um pouquinho das falácias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.